Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você já sabe, nós temos aqui o apoio do AraSuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre. São várias lojas à sua disposição para você fazer economia. Então, não esqueça, se você ainda não é cliente Araújo Leve Mais, você está perdendo tempo e dinheiro, perdendo a oportunidade de fazer economia, comprar mais e pagar menos. É simples e fácil, pode ser lá ou através do site araújo.com.br, tá bom? Vá lá, acesse e faça o seu cadastro. Torne-se um cliente Araújo Leve Mais. E tem mais, temos aí o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para seu carro, seja nacional ou importado, funcionando em 2 endereços. A matriz é aqui próxima à TV Rio Branco, nas Nações Unidas, em frente ao 7º BEC. E a filial abriu pouco mais de um ano, na rua Silvestre Coelho, no bairro José Augusto. Nos 2 endereços você encontra qualidade, pontualidade, preço baixo e a melhor forma de pagamento. Olá, amigos. Vou dar uma dica para você que quer comprar uma casa relativamente barata, uma casa boa. Tá na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na Vila Acre, 2º distrito de Rio Branco. A rua principal é asfaltada e esta rua da casa é pavimentada em tijolo. Um local tranquilo. Tá? Você precisa fazer o quê? Uma área aí nessa casa, frontal ou atrás. Tá? A casa tem 2 quartos, você precisa murar, evidentemente, para ter mais segurança. E com pouco dinheiro você pode tranquilamente morar nesta casa ou, quem sabe, investir aí. Né? Você compra agora e depois vende ganhando um pouquinho de dinheiro a mais. Ela custa R$40 mil, tá? Tá bem abaixo do mercado. Você pode dar entrada em um carro, motocicleta e pode pagar o resto em dinheiro, ok? Procure o neto, certamente você vai fazer um bom negócio, começar o ano aí em um novo endereço. Não adianta dizer, não sei o quê, que a história do 2º distrito, na Vila Acre é violenta. A violência está em todo canto. Então, todo lugar, infelizmente, é violento. Lá não seria diferente. Então, tá aí, uma boa alternativa para você começar o ano um novo endereço. O telefone é 9936-6441, está aparecendo na sua tela. Você liga para o neto e faz um bom negócio ainda hoje, ok? Agora pode voltar para mim. Vamos começar o programa falando em política, isso mesmo. Está aqui ao meu lado o líder do PSB na Assembleia Legislativa, um dos articuladores do PSB, da pré-candidatura da prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, o deputado Genilson Leite. Seja bem-vindo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Muniz. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Agradeço mais uma vez pelo convite, as pessoas também que estão nos assistindo, e dizer que é uma satisfação estar aqui no seu programa para conversar um pouquinho sobre o dia a dia da vida do povo acreano e também da política, né, que faz parte da vida de todo mundo. Claro. Deputado, ao contrário da maioria dos outros parlamentares, que merecidamente curtiram as férias, né, o recesso parlamentar, foram se divertir, descansar um pouco, eu também faria isso, se fosse. O senhor foi ao interior, né? Deu uma passeada aí pelo interior, visitou, muitos municípios, conversou com lideranças, ouviu a comunidade, conversou com as lideranças do seu partido em vários municípios. Qual é o balanço que o senhor faz de toda essa expedição no interior? Isso, Muniz, eu tive, durante o recesso, o interesse de visitar essencialmente 2 municípios que estavam passando por um problema, que estão passando por um problema de saúde pública, que é o município de Tarauacá e o município de Cruzeiro do Sul. Os 2 municípios, a epidemia de dengue, o número de casos de dengue se espalhou. Em Cruzeiro do Sul, a população da zona urbana praticamente já toda teve dengue, e agora a dengue está entrando na zona rural. Muitas pessoas já faleceram, algumas pessoas já faleceram, e nós fomos lá de perto apreciar como é que está essa situação, quais são as ações de campo e de prevenção que estão sendo desenvolvidas. Fui até a UPA para saber como é que está o serviço de assistência, né? Tivemos a preocupação de fazer isso e vimos que em Cruzeiro do Sul há necessidade de o governo do estado apoiar mais as ações de prevenção. Tanto a de eliminação do vetor, né, na forma adulta,
como na forma de larva. Isso não está acontecendo, né, como ação preventiva. Fui até a UPA para ver como é que está a assistência, queria até parabenizar o serviço da UPA lá de Cruzeiro do Sul, eu conversei com os diretores e vi que é um serviço que está funcionando adequadamente, mas as ações de prevenção estão deixando a desejar. Fizemos até um pedido e começa agora a Assembleia Legislativa a funcionar, a voltar novamente no dia 4 e nós vamos novamente fazer essa cobrança. Em Tarauacá, a mesma coisa. Em Tarauacá, quase todo mundo já pegou dengue, então a gente percebe uma ausência do poder público, uma falta de ação, tanto do governo do estado quanto dos governos municipais, ou a pouca capacidade do governo municipal de responder a isso. Então, eu tinha isso planejado para o recesso, mas também aproveitei para conversar, para ouvir as pessoas. Em Jordão, estive em Tarauacá, estive em Cruzeiro do Sul, para saber o que é que elas estão pensando, como é que elas estão vendo a realidade política do nosso estado, como os governos estão se comportando, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, né? E tive, assim, muitas impressões acerca da forma de as pessoas olharem, né, para os resultados que o governo do estado está tendo, né? A gente percebe uma pouca presença do governo do estado nos municípios, tanto na área de produção quanto na área de saúde. A própria segurança também tem demonstrado aí suas fragilidades. Em momento nenhum, eu aproveitei aquela crise ali da segurança pública, esses problemas que estamos vivenciando para, né, fazer aquela crítica mais profunda. Eu acho que não está indo como deveria andar, né? Eu acho que não está indo como se prometeu, até mesmo porque não tinha como se fazer o que se prometeu, né? Resolver esse problema de uma hora para outra. Mas eu acho que nós precisamos encontrar a saída, porque o povo acreano está sofrendo, está, né, sendo vítima de uma situação que eu costumo dizer que é muito preocupante. Algumas coisas que são básicas, que deveriam estar sendo feitas, não estão sendo feitas. Você sai daqui, Muniz, e vai atravessar nossas fronteiras. Chega em Assis, Brasil, e passa para o Peru. Nada, não tem ninguém. Na fronteira, isso precisa não tem ninguém. mudar, né? Para a Bolívia, a mesma coisa. Aí fica aqui a confusão aqui dentro, tentando fazer uma coisa ou outra, quando os produtos que alimentam toda a violência, né, entram pelas fronteiras. O senhor defenderia a vinda da Força Nacional para nos ajudar nesse momento? Olha, essa questão, eu entendo que precisa ser mais estratégica do que uma intervenção em si. Né? Eu acho que precisa ter estratégia, eu acho que o governo do estado, o vice-governador, que é quem está à frente disso, precisa sinalizar para a população com uma estratégia clara: olha, nós vamos fazer isso. Mas nós não podemos revelar o que nós vamos fazer, porque senão o crime vai saber o que é que nós vamos fazer. Mas precisa se dizer alguma coisa, né? Precisa dizer alguma coisa para a população, como é que vocês vão fazer com que a sensação de segurança prometida, né, possa chegar até os acreanos. O que é que nós queremos? Nós queremos paz, nós queremos tranquilidade. Você percebe que até a economia do estado é prejudicada por isso. Com certeza. Se você quer abrir um botequim de banana lá na ponta de um bairro, né, e você sabe que lá os caras vão lhe assaltar, você vai abrir? Não vai. Agora, o que aconteceu agora no final de semana, no balneário aqui, na estrada do Amapá, houve uma denúncia de um arrastão e os proprietários se preocuparam em dizer que não foi lá, mas foram nas proximidades. E mesmo assim afastou, afugenta as pessoas. Afugenta. Então a economia é prejudicada. Nós estamos vivendo um momento crítico na saúde pública, um momento crítico na economia, um momento crítico na segurança pública, que eu entendo, né, que é preciso apresentar saídas. E a força com que este governo ganhou, né, do projeto que estava anteriormente, precisa apresentar alguma alternativa, porque elegeram praticamente tudo, o governo do estado, o vice-governador, senadores, deputados federais, todo mundo se abraçou, né? E o resultado que a população acreana esperava ainda não chegou. Legal. Falando sobre articulações para as eleições deste ano, as eleições municipais, o deputado, o senhor que é um das cabeças pensantes do PSB,
Quais são as metas do partido para as eleições de 2020, tanto aqui na capital quanto no interior? Olha, nós temos o interesse de participar com várias candidaturas em alguns municípios que consideramos estratégicos, né? Além daqui da capital, nós temos interesse em ter candidato em Tarauacá, nós temos interesse em ter candidato em Plácido de Castro, em Bujari, né? Nós temos interesse em ter candidato em Porto Acre, nós temos interesse em ajudar em candidaturas em outros municípios, né? E o partido também está pensando a nível nacional, tivemos uma conversa com a direção nacional e agora eu também estive em Cruzeiro do Sul, né? Estive visitando o Cruzeiro do Sul. O partido a nível nacional já se manifestou, né? E até pela relação que tem com o César Messias, pediu que o César pudesse ser candidato em Cruzeiro do Sul. Ele não está, nesse momento, muito convencido disso. Mas eu estive agora em Cruzeiro do Sul e tem muita gente falando, olha, aqui tem 2 candidaturas, tem 2 polos, né? Precisa ter uma terceira via. E as pessoas estão manifestando o nome do César, por ser uma pessoa de lá, uma pessoa que tem uma história, já foi prefeito lá, tem manifestado isso. E nós estamos tratando acerca deste assunto, mas até o devido momento ainda não está resolvido. Mas pelo que o senhor sentiu na conversa, ele está mais para ser candidato ou não? O coração dele ainda não se definiu. Na verdade, se você sabe, Muniz, que quem é da política sempre vai ser da política. Claro. Né? Às vezes você chega um momento da sua vida em que você quer deixar algumas coisas mais para trás, mas quando surge uma oportunidade... Claro. Né? O senhor particularmente defende a candidatura? Eu defendo a candidatura do César. É porque a entrada dele aí transforma uma eleição, né? Por enquanto nós temos aí um prenúncio de um plebiscito. Ou é contra ou a favor. Pois é. Ou é a favor do prefeito ou não. Exato. Eu defendo a candidatura do César porque eu já fiz caminhadas com ele lá em Cruzeiro do Sul, estive na procissão, estou vindo agora de Cruzeiro e a população reclama muito, né? De um lado aqui nós temos essa candidatura que a gente não sabe se vai e tal. Essa outra aqui, né, a gente não está convencido. Precisa ter aí uma terceira via. E o nome do César é um nome muito querido em Cruzeiro do Sul. Mas o César perdeu a eleição para deputado federal, né? Mas isso não isso não significa Cada nada. eleição é uma eleição diferente. Quando o Flaviano foi eleito prefeito, ele tinha perdido a eleição para o Senado há 2 anos. O próprio Iderlei, que é prefeito de Cruzeiro do Sul... Ele tinha perdido, foi derrotado também. Foi derrotado, o Iderlei estava... Talvez você perde para poder ganhar. Estava até afastado da política, Sim, né? Claro. E a vida é isso aí que você falou, às vezes uma derrota, né, faz parte da sua caminhada para lhe dar uma vitória mais na frente. E lá em Cruzeiro do Sul é um caso... tem um caso atípico, porque nós teremos certamente lá uma candidatura da família Salles, ou a Jéssica, ou o Fagner, que são Estão filhos... falando no Fagner. No Fagner, que é filho do deputado Wagner Salles, que é primo legítimo do governador, e poderemos ter a candidatura do César, que é tio. E o governador deixou bem claro que não vai apoiar nem o tio e nem o primo. Vai apoiar o atual prefeito, que é do partido dele, o PP. Ou seja, é quando a fidelidade partidária fala mais alto que os laços de família, né, deputado? É isso aí. Olha, a linguagem lá em Cruzeiro do Sul é mais ou menos a seguinte, Muniz. As pessoas estão dizendo, se a candidatura for da Jéssica, ela é uma forte candidata. É uma forte candidata. Se for a do Fagner... Nem tanto. Nem tanto. As informações que eu tenho também... Já de outro lado, tem a situação do Iderlei, que, no meu ver, o Iderlei tem feito um bom trabalho. Eu andei às ruas de Cruzeiro do Sul e percebo que ele tem trabalhado bastante, mas estão dizendo que ele não poderá mais ser candidato. Eu não sei se poderá ou não. Ele enfrentou a batalha judicial aí. Né? Pois é, eu não sei se poderá ou não. Diante dessa situação, né, uma candidatura, é o que as pessoas estão dizendo, do César Messias ali, seria importante, né, para poder sacudir esse cenário. Deputado, o senhor me surpreende mais uma vez. No final do ano passado, o senhor veio aqui e fez alguns apontamentos em favor do governo. Claro, criticou também, que não é normal isso. Geralmente o opositor só aponta os erros, né? E agora o senhor reconhece o trabalho do César, aliás, do Iderlei, às vésperas de uma eleição. Dificilmente você ouve isso, não é normal, né? É porque você tem que dialogar, no meu ponto de vista, dentro da política, com a verdade, né, Muniz? A gente não pode querer colocar defeitos nas pessoas só porque vai enfrentar ela, porque a população está vendo.
né? A população está no dia a dia apreciando e acompanhando as coisas. Quando você vende uma versão diferente, você mesmo que perde o crédito. Então, eu acho que é importante, dentro da política, você não utilizar, né, subterfúgios ou utilizar algum tipo de estratégia para tentar diminuir ninguém ou para tentar viabilizar o seu interesse. Claro. Eu acho que a Jéssica é uma candidata forte lá, eu acho que o Iderlei está bem, mas existe aí alguns elementos que a Jéssica pode ser que não seja candidata, e sim o Fagner, né? E se a situação do Iderlei se complicar, a candidatura do César é uma forte candidatura em Cruzeiro A do última Sul. pergunta, tudo que é bom dura pouco. A prefeita assumiu numa situação muito complicada e diante de uma eleição. Depois ela foi obrigada, né, a fazer uma mini reforma para enxugar a máquina, senão ela não ia conseguir fazer nada. Sofreu desgaste, o inverno foi muito forte no ano passado. Ela conseguiu dar a volta por cima na Operação Verão aqui na capital, na cidade também, na zona rural. E hoje está numa situação bem privilegiada em relação ao que ela assumiu, quando ela assumiu. Você acha que isso é suficiente para torná-la uma candidata forte nessa disputa? Eu acho que diante da população, a Socorro é uma candidata forte. Porque o que a população precisa, Muniz? Ela precisa de resultados. E a Socorro tem apresentado em um ano, podemos dizer assim, porque ainda falta um ano, né? Em um ano ela tem apresentado importantes resultados para uma capital, para uma cidade grande que nem a nossa, onde as dificuldades são imensas para poder ajustar-se às coisas. Agora, a Socorro está com dificuldade diante da política, né? Há alguns problemas que nós precisamos resolver para viabilizar, digamos assim, a candidatura da Socorro. Não significa que só esses problemas da política poderão tirar dela a condição de reeleição. Eu acho que o que o povo espera de um gestor? Gestão, resultado. E ela chegou e mostrou que tem condição de fazer gestão. Ainda falta um ano, né, de seu mandato. E eu tenho certeza que muitas coisas virão nesse um ano. Agora, nós estamos com os problemas, né? Por exemplo, nós agora estamos nessa dúvida aí, tem esse problema se o Partido dos Trabalhadores terá ou não terá candidato, né? Tem toda essa meia articulação que precisa ser feita e nós sabemos que numa eleição o importante é a quantidade de pessoas que estão capilarizadas, de forças políticas nos bairros, pedindo voto, conversando, falando sobre o candidato. Isso é muito importante. Então, a gente está avaliando, nós vamos ouvir, sentar com os partidos. O senhor ainda acredita no apoio do PT, à candidatura dela? Na política, a gente não pode descartar nada, né, Muniz? A gente não pode descartar nada. Claro. Agora, é preciso agir com paciência. As conjunturas hoje, né, o tempo hoje está de chuva, amanhã as nuvens negras passam e o sol volta a brilhar, então a gente precisa ter paciência. Esse é o momento, nós estamos abrindo o ano, a eleição ainda demora alguns dias, então a gente tem que ter paciência na tomada de decisão, porque é que nem diz os antigos, quem se apressa, come cru. É verdade. Conversei aqui com o deputado Genilson Leite, líder do PSB na Assembleia Legislativa, que volta aos trabalhos normais. Dia 4. Dia 4. Na próxima semana. Na próxima semana. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Muniz, muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito agradecido aqui pelo seu convite e estaremos sempre à disposição e parabéns pelo programa. Parabéns também pela espontaneidade e a sinceridade na resposta, nas perguntas. Valeu. Sucesso. Muito bem, antes de chamarmos a próxima entrevista, vamos aqui uma utilidade pública e ao mesmo tempo uma dica para você que quer comprar uma casa. Olha só. Esta casa fica na rua principal ali do Quinari, Senador Guiomar, próximo a Rio Branco, tá? 99605-3121, telefone para você ligar agora, obter mais detalhes e ver a forma de pagamento. Só digo para você o seguinte, o preço é tão baixo que eu nem vou dizer aqui, porque senão certamente a maioria não vai acreditar, de tão barato que está. Olha só, uma casa, esta área aí parece casa de fazenda, gente. Enorme. Casa bem conservada, tá? São vários quartos aí à sua disposição, a área frontal, lateral, tá? Banheiros internos e externos, enfim. Olha aí a outra área atrás, como é que é.
Uma casa caprichada para você e sua família. Ligue agora, 99605-3121 e converse com os proprietários aí, os responsáveis pela comercialização desta casa. Você vai fazer um bom negócio, investir para ganhar dinheiro depois, se você não quiser morar, investir no mercado imobiliário, ok? Fica a dica. Depois do intervalo eu volto para conversar com outro deputado, é o dia dos deputados aqui. Roberto Duarte, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, é a próxima atração.